Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Nosso tema, a bênção da prosperidade, está embasado em Provérbios capítulo 3, verso 1 ao verso 10. E o verso 1 e o verso 2 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os teus mandamentos, porque aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Esse é o capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: E foi-se um da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que ele era bom, o formoso escondeu 3 vezes. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Pai Celeste, nós te glorificamos e agradecemos nesta noite por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, na tua presença, para louvar o teu santo e excelso nome. Senhor, eu lhe peço que nessa hora o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir, entender, compreender e viver segundo a tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, é interessante você observar esse texto do livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1 e 2, porque o escritor desse texto é exatamente Moisés. Ele é o autor desta palavra. Ele usa a expressão para falar de seus pais aqui, dizendo que foi-se um da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Ele não cita o nome de seus pais. Somente lá no capítulo 6, verso 20, é que nós tomamos conhecimento que era Arão e Joquebede, a mãe e o pai de Moisés. Aqui ele não diz. Para que nós possamos entender um pouco disso, nós precisamos voltar ao capítulo 49 do livro de Gênesis, quando encontramos o momento em que Jacó estava à beira da morte, e ele então chama os seus filhos e começa a abençoá-los, conforme a bênção que ele entendia vinda esta por Deus, tendo em vista que, quando um ancião, quando um pai abençoava os seus filhos, todos eles entendiam que essa bênção era a bênção de Deus, que Deus haveria de confirmar esta palavra. Nós encontramos um pouco antes do dilúvio, a qual nós estamos estudando na terça-feira, que quando Noé chama os seus 3 filhos e o seu segundo filho, por nome de Cã, ele o amaldiçoa, e essa maldição pega a ele e a sua geração, e tudo isso se cumpre, porque Deus honra sim a palavra de um pai. E quando nós vemos Moisés falar esta palavra, dizendo: foi-se o homem da casa de Levi, ele estava nos dizendo claramente que até este momento, na casa de Levi, ninguém era importante, ninguém era chamado. Claro que havia sim uma profecia entre o povo hebreu. Um homem de Deus, um profeta, levanta no meio do povo, quando o faraó, quando o rei do Egito estava aprisionando o povo, julgando o povo, escravizando o povo, Deus levanta um profeta para dizer que um varão nasceria no meio deles, e esse varão se tornaria um líder, e esse varão traria então a libertação para o povo hebreu, conduzindo eles à terra prometida, a qual Deus já havia dito ao seu pai Abraão. Eles esperavam por esse varão, mas claro, sim, não esperava da casa de Levi. E por que não esperava da casa de Levi? Porque quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele chama Simeão e Levi, e diz: Simeão e Levi, pela sua espada vocês mataram homens, a minha alma não vai com vocês, eu não estarei com vocês, eu não estou apoiando vocês, eu não estou satisfeito com vocês. Entenderam eles então que a casa de Levi não seria abençoada
coisa. Uma história acontece muito importante. A história rabina nos traz, contando a história de Arão e Joquebede. Joquebede já tinha 130 anos de idade e já tinha 2 filhos. Já tinha Arão e Miriam. Eram os filhos que ela tinha com Arão. E quando ela teve esses filhos, baixa-se um decreto por Faraó por causa da profecia que houve entre eles. Faraó diz assim: se há uma profecia que um varão vai nascer, eu quero dizer para você,
queimadas, mas quando ele olha, ele percebe que a sarça continuava verde, a sarça continuava do mesmo jeito, ela não se deformou, ele estava no extraordinário, estava crescendo. É aqui que eu me trago uma mensagem de Deus para você. A mensagem é: quando Deus sussurra o teu nome, mas aí está olhando só uma sarça, mas aí está olhando só um fogo que não queima, algo extraordinário, mas no extraordinário
Espírito Santo de